Eu regravei a aula de terça-feira, tá? Que eu achei que ficou bem ruim a minha aula. Então eu regravei, tá lá no YouTube já botei pra vocês, tá? Tá bem melhor, bem mais explicadinho e tal. Mas vamos só rever o que a gente viu na última aula das propriedades aperiódicas e periódicas, tá? Só pra gente relembrar rapidamente. A gente falou primeiro das propriedades aperiódicas, ou seja, que tem uma relação monótona, ou seja, é direta ou inversamente proporcional. Se você, em relação ao número atômico, né, o número de prótons. Se você, desculpa, se você aumentar o número de prótons, essa propriedade aperiódica ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir sem nenhum tipo de complexidade, tá bom? Então foram duas propriedades que a gente falou, que foi o número de massa, a gente já tinha visto antes, era uma coisa já mais fresquinha na cabeça de vocês, que quanto maior for o número atômico, maior vai ser o número de massa, diretamente proporcional. Tá? E o que a gente viu de novo foi o calor específico, que conforme maior o número atômico, menor o calor específico. Ou seja, se você comparando entre, sei lá, 2, 3, 4, 5 elementos, pegar dois, mais fácil. Você vai ver dois elementos, o hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio e o sódio. Aí você vai ver, quem tiver o maior número atômico, no caso o sódio, vai ter menor calor específico. Galera, só um detalhe. Abram a apostila. Fiquem com a tabela periódica de vocês, tá? Eu vou tentar... É que eu quero que vocês se acostumem a estar sempre olhando a tabela. Eu vou tentar nem mostrar a tabela aqui, compartilhar a tabela com vocês, porque eu vou falando e vocês vão lá exercitar a procura dos elementos, tá bom, galera? Para quem tá no PDF que eu tenho aqui, é na página 26 da apostila, tá bom? Mas se quiser usar qualquer outra tabela, desde que seja uma tabela certa, pegar do Google, então se você tem aí um papel de uma tabela, tá bom, galera? Que eu vou tentar, eu quero que nessas aulas ficar exercitando de vocês se habituarem a procurar os elementos, né, as famílias, os períodos da tabela. Então eu preciso que vocês também fiquem olhando, procurando. Se tiver, relembrando, se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fala, João, peraí, não tô achando, vai devagar, não tem problema nenhum. Mas é importante que vocês treinem, ficar olhando para a tabela para procurar o que for necessário procurar, né? Dá para procurar muita coisa na tabela. Então, beleza. Relembrando aqui as propriedades aperiódicas. E aí falamos das propriedades periódicas, que são o que mais aparece, são as mais importantes, né, no sentido de vestibular no geral. Que foi o que a gente viu? São 5, nós vimos 5 propriedades. Existem mais propriedades? Existem. Mas essas 5 são as principais. Então, ó, calma aí, cadê minha canetinha vermelha? Peraí. Ih, roubaram minha caneta vermelha? Ah, não acredito nisso. Putz, grila. Tá bom. Vamos ver se essa caneta tá funcionando ainda. Ah, não, achei. Então nós vimos 5 propriedades, né? Deixa eu ver, calma aí, deixa eu levantar um pouquinho. Nós vimos aqui, ó, o esqueminha do eta e epa, né? O eta, aqui. O eta. E aqui o epa. Tá? Eu fiz essa tabela mais feia ainda para ficar menor, para a gente não perder tanto tempo. Só para relembrar, o tá é em relação ao tamanho, ou seja, o raio atômico. O que era o raio atômico? É o próprio tamanho, o tamanho do átomo, né? E nós vimos qual é o comportamento de crescimento dessa propriedade. Quanto mais o elemento, né? Quanto mais à esquerda, mais embaixo, ok? E eu acabei não falando para vocês, acho que eu falei isso na aula regravada. Geralmente, galera, geralmente não, né? Na maioria das vezes, você não vai ter, assim, por exemplo, o cara pergunta, dentre dois elementos, qual que é o que tem maior raio atômico? Ele nunca vai colocar, ou dois, ou três, enfim, quem ele estiver pedindo para você comparar, ele nunca vai colocar situações ambíguas. Como assim, galera? Dá uma olhada agora na sua tabela. Todo mundo com a tabela na mão? Dá uma olhadinha aí. Vou abrir a minha tabelinha aqui rapidinho. Aqui, ó, tá todo mundo com a tabela aí? Seguinte, ó, dá uma olhada. Família família 1, tá? Ou família 1A, ou família dos metais alcalinos. Dá uma olhada aí. Por exemplo, terceiro período. Todo mundo aí? Terceiro período, família 1. Ou seja, é o Na, tá? Na. Aqui, o Na. E família 2, ou família 2A, ou família dos metais alcalinos terrosos. Mas no quarto período, que é o Ca. Ok?
Todo mundo achou o sódio Na e o cálcio Ca? Beleza? Todo mundo achou? Tranquilo? Carlos, Ítalo, Ana, beleza. Então, ele nunca vai te perguntar, pô, qual vai ser o maior? Por que a gente viu? Quanto mais para a esquerda, quanto mais para baixo. Só que o Na, ele tá mais à esquerda que o Ca, só que o Ca tá mais abaixo. E eles estão muito colados. Não vão te perguntar isso, porque isso é muito ambíguo, isso é muito próximo, as características deles são muito próximas. Então não vai ter uma questão que seja de grupos muito, de elementos que estejam muito próximos. Assim, para ficar claro, estejam muito próximos e que não sejam ou do mesmo grupo família ou do mesmo período. Geralmente as perguntas são sempre entre dois ou mais elementos, mas de elementos que estejam ou na mesma família ou no mesmo período. Ou se não tiverem na mesma família ou período, que eles estejam muito afastados, porque aí não te deixa dúvida. Tudo bem, galera? Beleza? Você pode perguntar, João, mas entre o Na e o Ca, qual que vai ser o maior? Esse caso não vai aparecer para você, é um caso muito específico, de elementos que estão muito próximos e que não são da mesma família e do mesmo período, tá bom, galera? O importante é vocês saberem esse comportamento, no caso do raio atômico, de cima para baixo, da direita para a esquerda, tudo bem? E lembrar o que cada elemento tem em comum, exemplo, na família, grupo ou família, o que eles têm em comum? É o número de elétrons na última camada. Isso eles têm em comum. E em períodos, o que eles têm em comum, os elementos? Eles possuem o mesmo número de camadas. Isso é importante. Aí você consegue até matar a questão do raio atômico. A explicação bonitinha tá no último vídeo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, galera, pode perguntar que a gente responde agora. Mas só pra gente não perder mais tanto tempo, beleza? Se alguém quer que eu reexplique de novo, se quiser eu explico de boa, tá? Não tem problema nenhum. Quiser que eu explique de novo o raio atômico, eu explico, tá? Alguém ou pode seguir. Deixa eu ficar atualizando aqui ó, o chat, tá suave, Ítalo. Carlos também, Ana. Sim, beleza. É só tô relembrando, tá? Qualquer coisa vocês podem ver o vídeo antigo, então a gente explica de novo sem problema nenhum. Aí o outro que a gente viu foi o quê? A eletronegatividade e a eletropositividade. Tranquilo? Que era o quê? A eletronegatividade é o quê? É a facilidade, a tendência de um elemento em receber elétrons. Logo, a eletropositividade é o contrário. É a facilidade, a tendência de um elemento doar elétrons. Eles são o quê? Excludentes, eles são antônimos. Então, o comportamento eletronegativo, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eletropositivo, de cima para baixo, de direita para a esquerda. Tudo bem? E nós vamos ver isso melhor em ligações químicas, que é a aula de hoje. Espero eu conseguir, mas acho que vai dar tempo. A gente vai ver que os elementos mais para cá da tabela, geralmente são os ametais, eles têm essa tendência de receber elétrons para ficarem mais estáveis. Então, não tem uma explicação mais profunda. É só isso mesmo. Eletronegatividade é a tendência do cara receber elétrons, eletropositividade em perder elétrons, tá? A tendência sempre dos metais, a maioria esmagadora dos metais, eles doam elétrons, e dos ametais de receberem elétrons, tá bom? Lembrando que quando eu tenho a palavra eletro na propriedade, eu tenho que ignorar os gases nobres, tá, galera? Isso é muito importante, não esqueçam disso, tá? Beleza, então. Agora, vamos para o A, da afinidade eletrônica. A gente chegou a falar ontem. A afinidade eletrônica quanto a energia liberada por um átomo, né, de um elemento, quando ele recebe um elétron. Então, tipo assim, quanto mais fácil... Isso é uma relação com a eletronegatividade total. Quanto mais fácil for do elemento, do átomo do elemento, receber um elétron, mais energia ele vai liberar. Então, eu fiz até no último vídeo que eu regravei, vocês depois vêm lá, fiz uma brincadeira com criança mimada. Tipo assim, criança mimada recebe muito presente. Então, imagine um cara muito eletronegativo, ele é criança mimada, porque ele recebe o presente com muita facilidade. Então, se ele recebe o presente com muita facilidade, ele libera muita energia, porque, porra, ele ganhou o presente e tá felizão, mano. Pá. Agora, imagina a criança que não é tão mimada, assim, já... Uma criança não, é um adulto e tal, o cara, tipo, mais... Pô, não quero nada e tal. Então, tipo assim, pra ele receber alguma coisa, ele vai falar, pô, legal e tal. Então, tipo assim... Ele não vai liberar tanta energia quanto uma criança mimada que ganha um presente e fica, porra, muito feliz. Então essa seria a correlação meio imbecil que eu fiz, tá bom? Então é isso. Então a afinidade eletrônica é a energia
que o átomo de um elemento libera ao receber elétrons. E ele vai liberar mais energia com quão mais fácil for que ele vai ganhar esse elétron. Então, ó, se eu recebo o elétron muito facilmente, a tendência natural, né, da vida, na natureza, é o cara receber o elétron, ele vai liberar mais energia. O cara que tem dificuldade em receber elétron, ele já praticamente não vai receber o elétron. Então, quando ele recebe, é uma coisa tão rara, tão difícil, que quando ele recebe, a energia que ele libera é muito pouca. Então, eu faço essa associação, quer dizer, eu que pensei ontem nessa questão da criança mimada, tá? E pode usar a criança mimada para o P, que é o potencial de ionização, que ontem na minha explicação ficou bem ruim, tá? Quando eu regravei o vídeo ficou melhor. Mas como vocês não, como agora tá ao vivo, eu vou falar um pouquinho melhor do potencial de ionização, tá? Potencial de ionização ou energia de ionização, tá? Os dois nomes estão corretos, tudo bem? Diferentemente do tamanho, isso eu cheguei a falar ontem. O termo tamanho do átomo não é muito usual, tá? O nome é raio atômico, que é usual. Mas entre esses dois, o potencial e energia tá certo. Mas por que eu prefiro o potencial? Só por causa da letrinha, que aí fica EPA e ETA. Mas você pode usar tanto potencial quanto energia, tá? E o que é o potencial e energia? Aí tem que tomar cuidado que ele é parecido com a afinidade eletrônica. Nesse caso, é a energia que eu tenho que impor no átomo, né, no elemento, do átomo do elemento, para poder retirar um elétron. Então vamos lá. Por que o comportamento é esse? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Por que ele vai acompanhar a eletronegatividade? Por quê? Repara um cara que é muito eletronegativo. Se a tendência natural, assim, da natureza é eu receber o elétron, eu receber esse elétron, para eu retirar esse elétron, se a tendência da criança mimada de novo, porra, você deu um presente para a criança mimada, ela tá lá felizona, pá, agora como é que para eu poder tirar esse presente dessa criança mimada? Eu preciso de muita energia para eu tirar esse presente dessa criança. Caraca, ela vai abrir o berreiro, ela vai fazer o caos, o inferno. Então você precisa de muita energia para tirar esse presente dessa criança mimada. Então, o potencial de ionização é a energia que você precisa para retirar um elétron. Então, por que esses caras aqui de cima vão ser os mais difíceis? Por quê? Porque se é natural, é da natureza, naturalmente acontece, desses caras aqui mais para cá receberem o elétron com naturalidade, para eu fazer o inverso, para eu retirar uma coisa que naturalmente é de receber, eu preciso de muita energia. Ficou claro, galera? Essa explicação meio simplista, deu para entender? Ou ficou ambíguo, A Ana entendeu? Eu acho que mais? Tudo bem, galera? Ítalo, Carlos... Beleza? Então, show. Então, é isso, tá bom, galera? Qualquer dúvida depois vocês podem reassistir às aulas ou me perguntar mesmo, tá? É só porque, como eu refiz o vídeo ontem, tá bem mais explicadinho, tá bom? E sempre importante, galera, os gases nobres. Quando eu tenho na propriedade a palavra eletro, os gases nobres não entram. Aqui no potencial eles vão entrar. Porque, lembra que eu falei? Por que na eletropositividade, eletronegatividade e afinidade eletrônica eu não coloco os gases nobres? Primeiro, eletropositividade e eletronegatividade. Eu falei para vocês o quê? Que os gases nobres eles ficam naturalmente, eles existem na natureza sem fazer nenhum tipo de ligação. Eles sozinhos, o único átomo ali da galera ali, hélio e tal, argônio, estão lá tranquilão. Então, eles não vão ter facilidade ou facilidade em perder ou ganhar. Eles não fazem troca. Então, por isso que eles não entram na questão da eletronegatividade e positividade. E a afinidade eletrônica foi o que eu acabei de falar. É a energia que ele libera ao receber um elétron. Mas, porra, ele não faz ligação, cara. Ele não faz uma troca de elétron. Então, se ele não faz uma troca de elétron, ele não vai liberar naturalmente uma energia de um elétron que ele não vai receber. Entendeu? Por isso que na afinidade eletrônica também não há... você não considera os gases nobres. Agora, o raio atômico, o tamanho, porra, é óbvio que pode levar em conta, né? O tamanho do cara, eles têm tamanho. Então, o raio atômico você
leva em consideração. E o potencial de ionização, ou energia de ionização, é a energia que você precisa impor para retirar um elétron. Então tudo bem, pô. Os caras, apesar de eles não fazerem troca, eu posso chegar, impor uma energia, colocar uma energia e retirar um elétron dos caras. Então, eles entram também nesse caso. Tudo bem, galera? Beleza? Vou botar aqui rapidinho um exemplo, porque tem um outro ponto aqui no potencial, tá? Peraí. Mas ficou claro até agora, galera? Alguma dúvida? Não? Vou, por exemplo, pegar o alumínio, rapidinho. Aqui, ó, exemplo. O alumínio, tá? A gente vai ver em ligações, número de inox e tal, que o alumínio, a tendência do alumínio é ficar, quando ele vai fazer as ligações dele, é dele ficar assim, ó, Al mais 3. Ou seja, ele vai ser um cátion trivalente. Só para relembrar que a gente já viu isso, tá? Essa nomenclatura. Cátion, porque carga positiva, trivalente, porque são 3 elétrons que ele vai perder, tudo bem? Só que ele não perde assim, tipo assim, sai os 3 de uma vez. Não, assim, ele vai perder 1, vai perder 2, vai perder 3. É claro que isso acontece numa velocidade extremamente rápida. Então, meio que na prática, ele meio que ele perde os 3 elétrons, assim, pum. Mas, se a gente for analisar, ele vai perdendo 1 elétron de cada vez. Tá bom, galera? Mas, João, por que você está falando disso? Por quê? Lembra que o potencial energia de ionização é a energia que eu preciso para retirar um elétron de um átomo de um elemento. Então, vem aqui comigo, ó. O alumínio, tá aqui, o alumínio normal, tá? Aí, para você retirei um elétron. Eu vou colocar aqui uma setinha, menos um elétron. Você vai gastar seu primeiro potencial de ionização. Botei PI, tá? Então você gasta uma determinada energia para tirar o primeiro elétron. Só que aí você tem que chegar até 3, né? Então, ó, aí vai ficar com alumínio mais 1. Por que alumínio mais 1? Porque se ele perder um elétron, a carga dele, o saldo dele está mais 1. Tudo bem? Tudo bem, galera? Falei grego, fui muito rápido, tudo bem? Ó, vou continuar. Se alguém não entendeu, depois eu explico de novo. Aí ele foi e perdeu mais um elétron. Aí você vai ter o segundo potencial de ionização ou segunda energia de ionização. Essa segunda energia, ou esse segundo potencial, você vai gastar mais energia do que no primeiro. Cada vez que você vai retirando elétrons, de acordo com a sua energia ou potencial de ionização, a partir da, tipo assim, você tem o primeiro, retirou o primeiro, você gastou energia X. Aí você vai tirar o segundo, você precisa, sei lá, às vezes de 2, 3x, você precisa de dobro de energia, de 3 vezes energia, você precisa de mais energia. E no caso do Al, aí vem o quê? Al mais 2, que já perdeu 2 elétrons. Aí eu vou tirar mais um elétron, aí menos elétron. Então você vai ter o quê? Sua terceiro potencial de ionização ou terceira energia de ionização. Ou seja, nessa terceira energia, terceiro potencial, você gasta ainda mais energia. Então por que eu estou falando disso? Porque caso apareça numa questão, alguma coisa assim, em relação aos números do potencial energia de ionização. Cada vez que eu tenho que fazer um novo potencial, uma nova energia para eu retirar um novo elétron, eu necessito de mais energia. Porque cada vez que eu vou retirando elétron, 1, 2, 3, cada vez que eu vou retirando, fica mais difícil de eu retirar o elétron. Por quê? Cada vez que eu vou tirando o elétron, a tendência é o quê? Dos elétrons se aproximarem do núcleo que está com a carga positiva. Então, se eles estão mais próximos do núcleo, fica mais difícil de eu tirar. Tá bom? Então, por isso que cada vez que eu vou retirando, cada vez que eu vou colocando um potencial de ionização novo, ou uma energia de ionização nova, eu preciso de mais energia. Tudo bem, galera? Tudo bem? Alguma dúvida? Ítalo, tudo bem? Carlos também, Ana. Beleza, então olha só. Beleza, aí fechamos os 5, tá? Os 5 propriedades periódicas. Agora tem mais uma que ela não é periódica e nem aperiódica. Por quê? Porque ela não vai seguir, tipo assim, uma ordem direta e indireta com relação ao número atômico. Ela tem a ver com os íons, que é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Isso não tem na apostila que eu vou falar agora, tá? Eu tava dando uma olhada na apostila agora. Não tem, tá? Que eu vou falar agora. É raio iônico, tá?
Quer dizer, eu acho que não tem. Eu olhei hoje, eu não vi, mas eu posso estar enganado. É o seguinte, é mais uma propriedade. Ela não é periódica nem aperiódica, ela é uma propriedade química, tá? É o raio iônico. O raio iônico, galera, o princípio dele é igual ao raio atômico. É o tamanho do átomo de determinado elemento. Só que quando a gente fala em raio iônico, nós começamos a comparar átomo com íon ou entre espécies isoeletrônicas. Tudo bem, galera? Então, calma aí, vamos devagar. Vamos pegar o exemplo, tabela periódica. Dá uma olhada lá. Família 1, ou família de metais alcalinos, ou família 1A. Terceiro período. Vou pegar o Na de novo, o sódio. Dá uma olhada lá. Na, sódio. Ok? Eu vou comparar o Na, o sódio, com o íon sódio. Qual é o íon sódio? Esse cara aqui, ó, o Na+, tá? Lembrando que quando aparece só o sinal, não aparece o número, é porque eu tenho o número 1 aqui, tá? Mas isso não vai aparecer na química, a gente esconde aqui o número 1, tá? Mas fica implícito que aqui é o número 1, tá bom? Ou seja, o átomo de sódio e o íon cátion de sódio. Ou seja, aqui significa o quê? Que ele perdeu um elétron, tá bom? Calma aí que a Érica avisou que a internet dela caiu. Ah, tá bom, Ítalo. Show de bola, não tem problema não. Beleza. Isso, boa, Ana. Isso aí, Na+, tá bom? Não, beleza. Fala pra ela que tá suave, não tem problema nenhum, tá? Valeu. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. O Na, vamos fazer rapidinho a distribuição eletrônica. Já que o Na é pequenininho, o Na é 11, né? O Na é 11, então vamos lá. 1S2, 2S2, 3, opa, calma aí, 2P6, 410, 3S1, tá? Então vamos pensar nisso aqui. Vamos fazer aqui o desenho do átomo, da estrutura dele. Então ele tem o quê? 3 camadas. 1, 2, 3. Lembrando que a gente não precisava fazer a distribuição eletrônica, né? Poderia olhar diretamente na tabela periódica, que é o quê? Se ele está na família 1, ele termina com 1 elétron, né? Ele termina em S1, na verdade, né? E se ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas. Lembrando que a gente não precisava nem fazer a distribuição eletrônica, mas só para mostrar, tá? Então, na última camada ele vai ter aqui 1 elétron, tá? Beleza? E no restante vai ter tudo bonitinho. Aqui tem 8 elétrons, aqui tem 2, tá bom? Mas só para mostrar, vamos fazer aqui a distribuição do íon sódio. Vamos lá, 1S2, vou rapidinho, tá? Pra gente não perder tempo. 2S2, 2P6, aí a gente faria o quê? 3S1, só que como ele perdeu um elétron, opa, vai embora. Acaba aqui no 2P6. Tudo bem, galera? Com relação à distribuição eletrônica do íon? Ou alguém ficou um pouco bolado? Tá tranquilo? Ana, ok. Carlos, ok. Ítalo? Pô, vou indo, acho que o Ítalo já deve ter pescado, mas qualquer coisa tu fala aí, Ítalo. Então vamos lá, beleza. Então, como é que vai ficar o desenho do átomo aqui, ó? Vamos lá. Vai ficar com 2 camadas. A terceira camada, ele teria o quê? Só um elétron. Deixa eu baixar aqui. Na terceira camada, ó, aqui, o átomo de sódio só tem um. O íon Na+, também teria esse último cara. Mas a gente viu que ele o quê? Aconteceu o quê? Ele perdeu, né? Se ele perdeu esse último cara, ele vai perder a camada. Quem é que é o maior? Quem é que tem o maior raio? Vai ser o sódio ou vai ser o sódio mais? Vai ser o sódio. Pelo fato dele já ter perdido uma camada inteira. Tudo bem? Então ele perdeu uma camada inteira, logo o raio... Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Raio iônico. O raio do Na+, vai ser menor do que o Na. E isso, galera, vai servir sempre, tá? Sempre. Como assim, João? O átomo, em relação ao seu íon,
o átomo sempre vai ter o raio iônico maior do que o seu íon. Tudo bem, galera? Se você fizer esse exemplo para todo mundo, é o que vai acontecer. Ah, João, e se tiver um caso, por exemplo, não é o caso do sódio, mas vamos fazer o seguinte. Suponhamos que nesse átomo aqui, ao invés de ter um cara só, ele tivesse 2 elétrons. Tudo bem? Se ele tivesse, ao invés de ter 1, ele ter 2. Então ele perdeu um elétron. Então de 2, ele passou a ter 1. Pô, João, mas agora eles têm a mesma camada. E agora, quem é maior? Quem é que vai ser maior? Vai continuar sendo o átomo. Por quê? Se ele tem menos um elétron na camada de valência, qual é a tendência? É desses elétrons, que no caso aqui estão menores em quantidade, é deles o quê? Se aproximarem do núcleo. Porque lembra, o sódio tem o número atômico 11. Então ele tem 11 prótons, carga positiva, e 11 elétrons, carga negativa. Então eles estão aqui. Estão um proporcional ao outro. Aí o íon sódio, Na+, ele continua com 11 elétrons. Com 11 prótons, desculpa. Mas ele passa a ter o quê? 10 elétrons. Então a força de atração do núcleo, por ter mais, em quantidade, mais cargas positivas que negativas, a tendência dessas cargas negativas serem mais atraídas para o núcleo. Tudo bem, galera? Pensa no ímã de geladeira. Você deixou o seu ímã mais forte para puxar os elétrons. Ficou claro, galera? O porquê que o átomo sempre vai ter o raio iônico maior que o seu íon cátion. Tudo bem? Do que o seu íon de carga positiva. Ficou claro? Ítalo, Carlos e Ana. Ficou claro mesmo? Carlos, sim. Ana, Ítalo. Beleza, então, galera. Vou fazer agora um exemplo com ao invés de um íon cátion, fazer com um íon ânion, tá bom? Então, peraí. Correção. Agora, pega a tabela aí. Família dos calcogênios, ou família 16, ou família 6A. Segundo período. Quem é que eu tenho? Eu tenho o oxigênio, que é o O. Tudo bem? Acharam o oxigênio, galera? Família dos calcogênios, ou família 16, ou família 6A. Segundo período. Acharam aí o O do oxigênio? Acharam, galera? Carlos achou, Ana achou e o Ítalo também. Beleza. Galera, novamente, a gente vai ver isso melhor em ligações químicas e número de NOx, tá? A tendência do oxigênio é ele se tornar um ânion divalente ou bivalente, tá? Ou seja, a tendência dele é ganhar 2 elétrons, tá bom? Então vai ficar de O passar para O 2- ou -2, tá bom? Então é o seguinte, eu vou fazer a distribuição eletrônica porque de novo, que é o número atômico dele é baixo, o número atômico dele é 8. Então como é que vai ser? 1s2, 2s2, que é 8, 2s2, 4, 2p4. E lembrando que a gente não precisaria fazer essa distribuição, estou fazendo só para reforçar, para relembrar a distribuição, mas olhando para a tabela, olhem para a tabela. O oxigênio está no período 2, então se ele está no segundo período, ele tem o quê? 2 camadas. Então, ele tem 2 camadas. Ou seja, a camada de valência dele, o subnível mais energético dele, começa com 2, porque ele está no segundo período. E o O, ele está aqui na posição, se a gente começar a contar, vou até colocar aqui, não sei se vocês vão ver, não vão ver. A partir da família 13, 3A, fica o quê? P1, A4, P2, A5, P3 e A16, P4. Lembram disso? Se não lembrar, tudo bem. Eu vou mandar o PDF esse final de semana, eu juro que eu vou ter tempo esse final de semana. Mas enfim, 2P4. Tá? Então, ou seja, aqui na camada 2, na segunda camada dele, tem quantos elétrons? Tem 4 mais 2. Lembram que é a camada inteira. A camada inteira dele é 2, tá bom?
Então, na última camada dele tem 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na camada 1 tem 2 elétrons. Não esqueçam disso, tá, galera? Isso é muito importante. Porque às vezes o aluno só olha para o subnível mais energético e acha que o número de elétrons é só no subnível mais energético. Mas tem que tomar cuidado que a camada dele pode não ser só... a camada dele pode ser não ser só um subnível. Reparem que a camada 2 também pega o subnível S. Então eu tenho 4 elétrons mais 2 elétrons. Tudo bem? Então eu tenho no total 6 elétrons. Então vamos ver aqui do O2, do O-2. Tudo bem, galera? Essa questão aqui do 2 mais 4, de 6 elétrons, tudo bem? Ítalo, ok. Ana e Carlos. O Carlos, o Carlos já tava na turma quando eu falei isso já, eu acho. Mas enfim, eu vou fazer o PDF bonitão. Tudo bem, galera? Então vou fazer aqui a distribuição do O-2, do ânion divalente ou bivalente. Então vamos lá. 1s2, 2s2. Aí seria o quê? 2p4, mas se ele ganhou 2 elétrons, vai para 2p6. Então vamos lá. Tá aparecendo aqui? Tá, né? Então ele continua tendo 2 camadas. Aqui ele tem 2 elétrons, só que agora ao invés de ter 6 elétrons, ele tem 8. Desculpa, ao invés de ter 4 elétrons, ele tem... Ih, caramba. Ao invés de ter 6 elétrons, ele tem 8, né? Porque foi 6 mais 2. Então antes ele tinha 6, ganhou mais 2, foi para 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, galera? Então, beleza. Aí vai cair justamente no mesmo problema do raio iônico em relação ao cátion. Só que agora não vai mudar, não mudou as camadas, mas vai acontecer aquilo que eu expliquei depois, ó. Aqui o oxigênio, ó, ele continua tendo, ó, aqui 8, vou colocar aqui 8 mais, de 8 cargas positivas aqui no núcleo, tá? 8 mais, que é o quê? É o número de prótons. O número de prótons continua igual, tudo bem? Então, aqui ele vai ter 4, aqui ele tem, aí total, tá? Vou botar aqui, ó, 8 elétrons, tá? E aqui ele tem o quê? 10 elétrons. Mas ele continua tendo o quê? 8 prótons e aqui também 8 prótons, tá bom? Então, se eu não mudo o número de prótons, se o número de prótons é igual, aí como é que você vai desempatar? Quanto menor o número de elétrons, o elétron vai o quê? A tendência é dele se aproximar mais do núcleo, dele ser mais atraído. Por quê? Porque aqui, como ele tem mais elétrons, os elétrons estão mais espaçados. Lembram disso? Que os elétrons são todos cargas negativas. Entre as cargas negativas, a tendência é deles se separarem. Por mais que haja um núcleo aqui tentando atrair, os caras lá fora, no campo, lá no estádio de futebol, eles estão loucos voando, tentando se afastar um do outro. E o núcleo é uma mosquinha. Lembra que é a mosca e a eletrosfera é a estrutura do estádio inteiro. Então, por mais que você tenha a mosquinha tentando atrair a carga negativa, eles lá em cima estão tentando se separar. Então, por isso que quanto mais elétrons você tiver, mais distante a eletrosfera vai estar do núcleo, tá bom? Então, se na quantidade de elétrons for menor, ela está se atraindo mais, o que acontece? O raio iônico, o raio do oxigênio, no caso do átomo, vai ser menor que o raio do íon ânion. E isso vai a mesma coisa, vai servir para qualquer exemplo de um átomo com o seu respectivo cátion, com o seu respectivo íon ânion. Tudo bem, galera? No cátion é o contrário, o raio iônico do átomo é maior do que o íon cátion, mas em relação ao íon ânion, o átomo é menor, o raio iônico do átomo é menor do que o do íon ânion. Tudo bem, galera? O Ítalo sacou. Ana também. Show. E Carlos? Beleza. Agora, galera, eu vou fazer um exemplo para explicar entre isoeletrônicos, tá? Porque assim, João, tem como eu comparar o íon do oxigênio
Com o íon do sódio, mesma coisa. Não, vai ser muito complexo. Aí você tem que aprofundar mais. É sempre, o raio iônico é sempre em relação do átomo com o seu respectivo íon, independente se é o íon cátion ou o íon ânion, e entre íons de diferentes átomos, só se forem isoeletrônicos, tá bom, galera? Lembrando o que é isoeletrônicos, que possuem o mesmo número de elétrons. Vou fazer aqui um exemplinho que eu montei aqui. Deixa eu só abrir ele aqui rapidinho. Aqui, beleza. Vou apagar aqui, tá bom, galera? Eu nem tô perguntando se pode apagar, mas eu vou apagar aqui, tá bom? A minha mesinha aqui tá bem ocupada. Beleza? Vou apagar aqui, tá? Beleza? Vou botar aqui, ó. Ó, aqui. Na mais um. Ó, menos 2. Menos 1. E o RG mais. Tá dando pra ver tudo? Tá, né? Lembrando, galera, é o seguinte. Quando aparecer íon, tá? O íon, seja com a carga, pode aparecer tanto mais um ou com o sinal na frente ou com o número na frente. É mais normal aparecer assim, ó. Na1 mais ou mais apenas, tá bom? Por exemplo, 2, oxigênio, 2 menos, tá? Pode aparecer dessas duas formas, tudo bem, galera? Só para vocês ficarem antenados, tá bom? Olha o seguinte, antes da gente fazer essa questão, vamos procurar cada um desses caras na tabela periódica, para a gente ver o número de prótons e o número de elétrons? Vamos lá. Pega a tabela periódica aí. Vamos ver primeiro o Na. O Na a gente até já viu hoje, vamos dar uma olhada. Ó. Na está na família 1, tá? Família de metais alcalinos, ou família 1A, terceiro período. Dá uma olhada aí. Acharam o Na? Ok, ó, o Na vai ter, vou colocar aqui, ó, número de, vamos lá, prótons, aqui, ó, prótons e elétrons. Prótons e elétrons, tá? Vamos preencher essa tabela aí, ó. Então, ó, o Na vai ter o número de prótons o quê? 11, correto? Todos concordaram? Viram aí que o número de prótons dele é 11? Ou alguém ficou em dúvida? Tudo bem? Ítalo, ok. Ana e Carlos, conseguiram ver por que é 11? Sim, Ana. Isso, exatamente. Aí toma. Isso, é o número que está em cima, Ana, mas toma cuidado, porque em algumas tabelas vai vir ao contrário, tá bom? É o número de prótons. Isso. O número, assim, é o número atômico. Esse 11 é o número atômico, mas o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, tá bom? E toma cuidado que ele pode estar invertido, mas é isso aí mesmo, tá bom? Então tá. Então, se ele tem o número de prótons 11, o número atômico 11, que é o número de prótons, se ele perdeu, ó, se ele tá mais um, significa o quê? Que ele perdeu um elétron. Toma cuidado, ele não vai perder prótons. Ele perdeu um elétron. Então, inicialmente, lembrando, galera, quando ele é um átomo, se suponhamos que é um Na. O Na, ele vai ter 11 prótons, por causa da tabela. Então, se ele é um átomo, 11 prótons e 11 elétrons. O número de prótons também vai ser igual ao elétron de um átomo neutro. Tudo bem? Agora, se ele perdeu um elétron, ele de 11 vai passar o quê? Para 10. Todo mundo entendeu por que são 10 elétrons no Na mais 1? Todo mundo entendeu? Beleza, tudo bem. Show de bola. Então vamos prosseguir. Vamos para o Ne. O Ne, ó, né, é um gás nobre, tá? É o neônio.
Ele está na família dos gases nobres, né, ou família 18. Está no segundo período. Dê uma olhada lá. Acharam o neônio? O Ne? Acharam o Ne? Beleza. Show. Qual é o número de prótons dele? O número de prótons dele é 10. Todos concordam que o número de prótons dele é 10? Beleza. Isso. Se ele, já que ele é um gás nobre, você não vai ver ele o quê? Em forma de íon, que ele não vai, a tendência dele não é de perder nem de ganhar. Então, se o número de prótons é 10, ele não está com encargas, ele não é um íon, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 10 prótons, 10 elétrons. Tudo bem? Todo mundo entendeu o número de elétrons do Ne? Ítalo, ok. Carlos, ok, Ana, ok. Beleza, vamos pro terceiro. O O, tá ali do ladinho. Família dos calcogênios, ou família 16, ou 6A, segundo período. Todo mundo achou o O? O a gente até já fez hoje, né? Número de prótons dele, 8. Tudo bem? Isso aí. Aí toma cuidado que menos 2, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Se antes o número de prótons segue 8, mas ele quando era um átomo tinha 8 elétrons, ganhou 2 elétrons, 10. Todo mundo entendeu por que o número de prótons é 8 e elétrons 10? Ou foi muito rápido? Quer que repita? Todo mundo entendeu? Ítalo, Carlos e Ana. Tudo bem, beleza. Vamos para o flúor, que é o F. Flúor está ali do ladinho do oxigênio. Família dos halogênios, ou 17 ou 7A. Segundo período. Acharam aí o F? Está do ladinho do O. Tá? O número de prótons dele é 9. Se quando o átomo ele tem 9 prótons e tinha 9 elétrons, menos 1, ganhou 1. De 9 foi para 10. Entenderam o flúor? Ou fluoreto, no caso, F-1, beleza? Ítalo, ok. Galera, Carlos e Ana. Carlos, ok. Ana. Beleza. O último aqui é o Mg, que é o magnésio. O magnésio volta lá para o lado esquerdo. O Mg, ele é da família dos metais alcalinos terrosos, ou família 2 ou família 2A. Ele está no terceiro período, é o Mg. Vê se vocês acham. O número de prótons dele é 12. Acharam aí o Mg? Número de prótons 12? Então, se ele tinha 12 elétrons quando o átomo, perdeu 2, lembrando que mais 2 está perdendo elétrons, de 12 ele passa para 10 elétrons. Todo mundo entendeu, galera? O Mg2+, o íon cátion de Mg. Ana, ok. Ítalo, ok. Carlos, beleza. Então, o que nós reparamos aqui? Que todos esses caras são o quê? Tem o mesmo número de elétrons, logo eles são espécies isoeletrônicas, tá? Uma vez que eles são espécies isoeletrônicas, a gente pode trabalhar com o quê? Eu apaguei aqui. A gente pode trabalhar com o raio iônico, ok? São os dois casos do raio iônico. Você compara o átomo com o seu respectivo íon, dependente se é cátion ou se é ânion, ou entre espécies diferentes, mas eles precisam ser o quê? Isoeletrônicos, tudo bem? Agora vamos comparar esses caras aqui. Aí não tem jeito, galera. Aí é comparar um por um, não tem uma regrinha. Mas é o mesmo princípio do íon e do cátion e do ânion. É só você comparar, olha só. Quanto mais prótons o meu íon ou o meu átomo aqui no caso tiver, já que eles têm o mesmo número de elétrons, quanto mais prótons o cara tiver, ele vai estar o quê? Chamando, mas ele vai estar conseguindo o quê? Puxar mais os elétrons para ele. Então, vou colocar do maior para o menor? Do menor para o maior. Então, quanto menos prótons tiver, menos a mosquinha vai conseguir puxar os caras que estão lá no estádio, tá? Então, como é que vai ficar essa ordem aqui, ó? Deixa eu botar de vermelho. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar o quê? O O-2 vai ser menor que... Não, desculpa. Inverti.
Eu quero botar do menor para o maior, né? Do menor para o maior, isso aí. Então vai ser o mg2+, vai ser menor que o Na mais 1, 1 mais, quem é o outro? O Ne, que é menor que o F menos 1 e menor que o O2 menos, ou menos 2. Tudo bem, galera? Por quê? De novo, já que eu tenho o mesmo número de elétrons, o mesmo número da galera lá no estádio que está tentando se afastar, eles são iguais, tá? Quanto maior for o número de prótons, ou seja, da minha mosquinha lá, da carga positiva, quanto mais carga positiva tiver a minha mosquinha, mais força a minha mosquinha vai estar trazendo para eles. Então, quanto mais força ele vai estar fazendo, o raio vai estar o quê? Menor, vai estar diminuindo. Tudo bem? Por isso que o MG, quase que eu me enrolei, né? Eu falei, quanto mais está puxando, maior é o raio. Não, é o contrário. Quanto mais está puxando, menor vai ser o raio. Porque se ele está puxando, eu estou diminuindo o raio. Tudo bem? E quanto menos eu estiver puxando, maior vai ser o raio. Tudo bem? Ana entendeu? Carlos, Ítalo. Beleza mesmo, galera? Certinho? Então tá bom. Galera, agora oficialmente fechamos a aula 9, eu acho, né? Foi a última aula de tabela periódica. Vamos começar uma matéria nova agora, ligações químicas. Vou dar só uma introdução, só 10 minutinhos, a gente começou mais tarde hoje. Só mais 10 minutinhos, tá bom, galera? Vou dar só uma introdução de ligações químicas, tá bom? Vou apagar aqui, beleza? Agora é a matéria nova, tá? Ligações químicas. Ok? Beleza? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai falar são das ligações, de fato, as ligações e... Beleza. Vamos falar primeiro, ó, das ligações interatômicas, tá? Galera, então, antes da gente falar, vou fazer uma introdução, isso tem na apostila, tá? Se vocês quiserem ler com mais calma depois. Agora, finalmente, vamos falar da regra do octeto, tá bom? Por quê? Qual é a ideia da ligação? Eu cheguei já a falar alguma coisa antes. Mas, assim, na natureza, os únicos que não precisam fazer ligações são os gases nobres, lá da tabela periódica. Eles sozinhos, tipo assim, o único átomo do HE, do Ne, do AR, ele sozinho, o único átomo consegue existir na natureza. Todas as outras... Os outros elementos não conseguem. Eles precisam fazer pelo menos uma única ligação, nem que seja com outro átomo igual a eles. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio vai se ligar com outro hidrogênio, formando o quê? O H2. Tá? Então, assim, eles precisam pelo menos estar ligados com... fazer pelo menos uma ligação com alguém, nem que seja um outro átomo igual ao dele, tá bom? Aí, o que os cientistas que fizeram essa pesquisa chegaram à conclusão? Que todos os elementos, eles vão fazendo essas ligações... Opa, o que aconteceu aqui, gente? Ah, voltou aqui. Foi o meu computador deu uma travada aqui, mas... Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Beleza? Show. Tranquilo. Beleza. O que eu tava falando? Ah, tá. Quando esses elementos fazem ligação entre eles, os átomos dos elementos fazem as ligações, a configuração que eles formam ao fazer a ligação vai ser parecida, vão ser similares ao dos próprios gases nobres. Então, os átomos dos elementos tendem, ao fazer essas ligações, se tornarem gases, como se fossem gases nobres, a ter uma configuração de um gás nobre. Tudo bem? Então, assim, resumidamente, o que vai ser essa regra do octeto? É justamente isso. São os elementos, né, os átomos dos elementos se juntando de formas diferentes. A gente vai ver que são 3 tipos de ligações interatômicas que existem, para que a sua configuração seja
proporcional, seja parecida não, mas seja proporcional à de um gás nobre. Tudo bem, galera? Só mesmo contextualizando, introduzindo. Até aí, tudo bem? Só uma definição rápida, isso tem na apostila, tá? Beleza? Tranquilo. Então, tendo em vista isso, eu vou falar da regra do octeto melhor quando a gente for falar da segunda ligação interatômica. Eu vou falar da primeira, que basicamente é pouco é pouco aprofundada, tá? Bota aí 1.1, que é a ligação metálica. Tá? O que ela tem? Qual é a ligação metálica? É quando você tem um metal se ligando a um outro metal. Ok? Tudo bem, galera? Ligação metálica, obviamente, é uma ligação entre metais, tá bom? Deixa eu te dar aqui a definição. Ok, cadê? Tá, beleza. A ligação metálica, galera, é o seguinte. A gente aprofunda muito pouco ela no ensino médio, tá? Deixa eu só passar aqui uma... O que vai ser a ligação metálica? Eles formam... Deixa eu pegar a definição aqui bonitinha. Ó, beleza. Eles formam como se fossem aglomerados, tá? Tipo assim, um metal tá se ligando ao outro. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui na tabela periódica, sei lá, ferro, por exemplo. Deixa eu botar de outra cor. Exemplo. Liga de ferro. Uma liga de ferro, por exemplo. Como é que você vai representar isso escrevendo? Vai ser o quê? Fe. Aí você vai colocar o estado sólido dele. Geralmente vai estar o quê? O estado sólido dele vai ser sólido mesmo. O estado físico dele vai ser sólido. Então você coloca o Fe e coloca entre parênteses qual é o estado físico dele. Aí no caso, sólido, tá bom? Isso aqui eu só estou demonstrando para vocês, tá? Dificilmente vai cair uma questão de descreva a ligação metálica. Não tem isso. Mas é só para vocês não se assustarem. Porque, por exemplo, se eu colocar simplesmente assim, Fe, eu não estou dizendo aqui que isso aqui é uma liga de ferro. Eu preciso colocar o símbolo e preciso dizer o quê? Qual é o estado físico dele, tudo bem? Porque assim parece só um átomo de ferro jogado. Tudo bem, galera? Isso aqui é diferente de você, por exemplo, botar o He, que é o hélio, que é um gás nobre. Que aí você vai confundir o ferro, que é um metal, com um gás nobre, que é o He, que é o hélio. Que aí o He é o hélio, você simplesmente escreve He. Até agora, tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Beleza? Então tá bom. A forma como você representa uma liga, geralmente são ligas, tá? Você forma ligações metálicas, são ligas. Tipo armaduras, escudos, aquelas coisas tipo latão e tal. Tudo isso são ligas metálicas. São, tipo assim, você vê um construto, assim, um prédio, quando você começa a levantar um prédio e tal, então tem aquelas partes de metal que ficam as vigas, né? São todas ligas metálicas. Mas geralmente você tem mais de um metal, mas se você representa a liga metálica, você vai fazer uma soma. Por exemplo, liga de ferro e alumínio, por exemplo. Opa. E alumínio. Então como é que vai ficar a liga de ferro e alumínio? Você vai mostrar aqui. Isso levando em conta que a parte mais simplista, tá? Porque nas vigas, por exemplo, tem mais do que só os metais. Existem óxidos, algumas outras coisas que a gente vai falar disso depois. Mas seria tipo assim, o ferro mais o Al. Ok? O alumínio, digamos, sólido. Você está falando de uma estrutura sólida. É simplesmente assim. Mas dificilmente vai aparecer uma questão para você fazer isso. Mas é importante que você saiba do que a gente está falando. Ligação metálica é uma associação de átomos, de estruturas de metal com metal. A gente nem quantifica quantos átomos tem aqui, quanto é a quantidade de átomos. Às vezes pode... eu fiz com o H2 aqui, ó, que é o H junto com o H. Esse cara aqui você representa o quê? H2. Por que H2? Porque eu estou mostrando para vocês que tem 2 átomos de hidrogênio. Aqui nas ligas de metal... são centenas e milhares de átomos, então você nem quantifica, você só mostra que é um ferro numa estrutura sólida. Então, assim, tem
milhares e milhares, quer dizer, milhões de átomos de ferro, dependendo da estrutura. Por isso que é uma parada muito simplista e a gente no ensino médio acaba não aprofundando. Só mesmo passa por cima, assim, bem raso, tá bom, galera? Então, essa é um exemplo aqui de ligação metálica. Aí algumas propriedades. Deixa eu ler aqui para vocês. Algumas propriedades. Eles conduzem muito bem a eletricidade, tá bom? Eles possuem alto ponto de fusão e ebulição, ou seja, no ambiente, geralmente você encontra em estado sólido, mas aí para você, quero transformar minha viga de ferro, quero botar ela líquida, aí você tem que colocar uma temperatura altíssima para ela virar líquido, ou seja, um ponto de fusão alto, que a gente já viu, né, de ponto de fusão, e eu quero transformar esse negócio em vapor, em gás vapor. Aí você tem que botar mais e mais temperatura mais alta, que ele vai virar o gás, tá bom? Desculpa, o vapor. E é isso, a corrente elétrica, né? Alta condutividade elétrica, que eles conduzem, né, a eletricidade. E basicamente é isso, galera. É isso que vocês precisam saber, tá? Porque na verdade a ligação metálica é de um metal com metal e eles formam ligas, malhas, né, associações de metais. E você, se você for representar, você coloca o símbolo do elemento e coloca o estado físico dele. Porque você não tem como quantificar essas ligas metálicas. Você não vai juntar 1, 2 ou 3 átomos. Uma liga metálica são, como eu falei, centenas, às vezes milhares, milhões de átomos. Então você simplesmente coloca o elemento, não esquecendo de colocar o estado físico dele, porque senão você confunde a liga metálica com um único átomo do ferro, tudo bem? E essas são as principais propriedades, que alto ponto de fusão e ebulição, ou seja, no ambiente, condições normais, ele sempre vai ser encontrado em estado sólido. Para você transformar em líquido ou gás, você tem que botar uma temperatura muito alta, e eles conduzem muito bem a eletricidade. O metal líquido... o Ítalo, você falou exatamente, o metal líquido é o mercúrio, tá bom? E claro, vai ser uma liga metálica, essa é a exceção, é o mercúrio, tá? Que a gente encontra. E o líquido, por exemplo, que tá lá no termômetro, nos termômetros antigos, é uma liga metálica, tá? São vários mercúrios juntos. Às vezes, se não me engano, tem até mais outras coisas além de mercúrio, tá? Não é só mercúrio puro. Então, por isso que eu não vou saber te precisar. Mas a exceção de metais a condições ambientes em seu estado físico é o mercúrio, tá bom? Beleza? E é isso. Isso é a nossa ligação metálica, tá bom? Eu acho que o mais importante são mais as propriedades mesmo, tá? E se você for ver uma reação química, que a gente vai trabalhar mais com reação química depois, você vai ver muita coisa assim, Fe, mas não sei o que, Fe é sólido. Opa, isso aqui é uma liga metálica, tá bom? Beleza? Show de bola? Beleza, galera? Vou encerrar por hoje, tá? Já fechamos aqui ligação metálica. A próxima aula, só pra gente deixar, só pra eu não esquecer e vocês anotarem aí, ó. Pode apagar aqui? Ou vocês vão printar, querem copiar, alguma coisa assim? A parte de ligação metálica é só isso mesmo, tá? Eu vou apagar aqui, só pra gente já deixar aqui o... Tá? Ligação... Ligação. Já vamos na próxima aula começar a ver o que? A segunda ligação interatômica, que é a ligação iônica, tá? Então, já fica para a próxima aula, tá? Vai ser o começo da nossa próxima aula, ligação iônica, tá bom, galera? Show de bola? Alguma dúvida, galera? Ficou alguma coisa que vocês ficaram confusos, alguma coisa assim? Ficou tranquilo? Ítalo, Ana e Carlos. Beleza, então. Galera, obrigado aí, tá? Desculpa pela última aula ter sido ruim, eu regravei, tá lá, tá? Dúvida não, beleza. Aí qualquer coisa, se vocês forem assistir de novo e terem alguma dúvida, tá bom? Tamo junto aí, galera. Tem meu telefone, se quiser tirar dúvida no WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom, galera? No mais, é isso. Bom final de semana, bons estudos. Eu juro pra vocês que no final de semana eu vou terminar de fazer a tabela, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu, beijos e abraços, bom final de semana e bons estudos.